Bom dia, está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa sexta-feira, dia 27 de junho, com os comentários do meu companheiro de bancada, Francisco Muniz. Tudo bom, meu caro Chico? Bom dia, Thiago Assad, bom dia a todos os camaradas que nos acompanham ao vivo aqui na Causa Operária TV. Bom dia para nossa produção que vai botar uma charge aí na tela, muito daqui a pouquinho, assim, com grande desenvoltura. Com grande desenvoltura, então a charge será colocada, mas antes vamos pedir para você que está assistindo ajudar a gente a fortalecer o conteúdo dessa imprensa operária, independente e revolucionária, através de uma medida muito simples. Basta você curtir e compartilhar o Reunião de Pauta para expandir, assim, o nosso conteúdo e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Já temos a produção? Aliás, já temos a charge de produção. Já temos a produção e charge. Já temos a charge produzida aí, ó, tá na tela. Já está na tela ali. A charge do Kamal. Do Kamal Sharaf. Os Estados Unidos ali, né? A bandeira norte-americana, unificando ali o... Agora ele está se chamando Hamad, né? O Al-Golani. É. E o curioso é assim, ele tá disfarçando, né? Porque você vê que na primeira imagem, a bandeira ela cobre aí as duas barbas estão apertando a mão uma da outra, né? Exatamente. E a bandeira ela esconde o fato de que eles são aliados, né? A campanha, a propaganda e tal procura esconder isso daí. Porque pega muito mal, né? Um governante da Síria ser aliado de Israel. É escandaloso, na verdade, né? Então é uma coisa louca, interessantíssima. Mas exatamente o que está acontecendo, né? A gente vai ver mais notícias como essa. Mas antes vamos passar aqui para um aviso importante, né? O Partido da Causa Operária está realizando, Chico, amanhã o ato de apoio à Palestina. A gente viu aqui nos últimos 12 dias, né? 14 de agora, mas todo o conflito que se abriu ali com o ataque de Israel ao Irã, a retaliação que o Irã fez, que foi assim, praticamente um aviso para eles, não mexam com quem está quieto, né? E o Irã e os Estados Unidos falaram, opa, isso aqui... O Israel e os Estados Unidos, né? Exatamente. Israel e os Estados Unidos falaram, entenderam o recado. O Israel primeiro pediu socorro dos norte-americanos, né? A gente viu toda a gritaria que isso foi. Mas mostra que o Irã é uma força muito importante. Fez uma coisa de um impacto muito profundo aqui nesse conflito todo que se abriu no Oriente Médio. E por isso mesmo merece o nosso apoio, merece nosso apoio ativo, militante, né? E é isso que nós queremos. Não só por isso, né? Apoiaríamos independente, mas é importante também dizer deixar claro, né? Que Israel aí foi derrotado pelo Irã. Essa é uma mensagem importante da nossa manifestação, né? Exatamente. A gente precisa vencer aqui a rede de mentiras que se criou em torno desse evento, né? E por isso nós convidamos você que está assistindo a participar amanhã, às 10 horas, né? A gente já vai fazer uma concentração prévia ali às 9, mas às 10 horas começa o ato em apoio ao Irã, lá na Academia Paulista de Letras. Se você está em São Paulo, está na região perto, aqui nas cidades próximas, compareça, vão ter companheiros aqui do Brasil inteiro vindo, já tem caravanas do Nordeste, Chico. Sabia disso? Ah, é? Tem companheiros do Nordeste, do Recife vindo para cá, do Brasil inteiro. Tem uns que já chegaram, ouvi falar. Tem uns que já chegaram, exatamente. No interior de São Paulo haverão caravanas também. Nós teremos ali o companheiro Rui Costa Pimenta, vai estar participando. Presença confirmadíssima. Presença confirmadíssima aqui. E você que está assistindo também, aí o Thiago Ávila vai estar lá também, bem lembrado. O companheiro que foi sequestrado por Israel durante o episódio da Flotilha da Liberdade, né? Pelo crime gravíssimo de tentar alimentar os palestinos que estão morrendo de fome, né? Vamos falar mais disso ainda, né? Vamos falar mais disso ainda. Mas esse foi o crime do Thiago Ávila, que estará lá também. Assim como outras presenças ilustres. A professora Bebel também, já está aí. Muito bem, e aí a gente convida todos os camaradas, né? De manhã nós faremos a manifestação
lá na Academia Paulista de Letras. E à tarde teremos um debate sobre o Irã, justamente sobre o Irã, né? E aí, entre uma coisa e outra, naturalmente, o pessoal não pode passar fome, nós vamos ter um almoço aí, um almoço muito bom, né? Um almoço com culinária iraniana, né? No CCBP, algo muito especial, né? Que vai ser aí, é uma coisa difícil, não é qualquer um que faz, né? Então, vai ser aí uma forma também de nós arrecadarmos, né, para essa atividade e para as demais atividades aí, materiais de defesa do Irã, defesa da Palestina, etc. e tal. Então, participe, né, e contribua, né, através do convite para o almoço, né, de R$ 60. Você vai estar nos ajudando aí e ajudando a luta, né, a luta em defesa da Palestina e em defesa do Irã contra o imperialismo, né? Então venha para a manifestação logo de manhã, depois almoce conosco no CCBP e à tarde terá um debate, né, sobre o Irã. Isso aí, os militantes do PCO estiveram nas ruas essa manhã hoje, Chico, Né? para convidar também mais pessoas para participar, para garantir que esse ato seja grande. A gente tem fotos ali de uma panfletagem que aconteceu lá na Barra Funda. Companheiro importado lá de Araraquara, que Né? era para estar aqui hoje, mas está fazendo essa atividade aí. Como estamos vendo o Thiago Pires. E eu sei que em outros lugares também estavam tendo atividades, o pessoal ainda não mandou fotos, mas aí a hora que ele gostou de tirar foto, né? Mostrou que ele gosta. Mas é isso aí, a gente está chamando justamente todos os companheiros e reforçando o convite para os companheiros aqui do chat para participarem, se juntarem a alguma das caravanas que estão vindo e reforçarem esse apoio político ao Irã. Vamos começar aqui com a nossa matéria aqui que trata Neymar, cara. do Neymar, né? A gente está vendo aqui uma pesquisa da Datafolha, Chico, que mesmo com toda a campanha que é feita contra o Neymar, ela aponta que 48% da população ainda quer o Neymar na Copa do Mundo. E apenas... E aí e eles destacam, claro, 41% são contra. Mas a gente tem que lembrar, né? Com o tamanho da campanha que é feita, primeiro que tem que ver se esses 48 é só 48 mesmo. Mas com tanta campanha que é feita, você acha que isso aqui é significativo? Como que você vê? Não, é significativo. Uma coisa que ajuda a campanha do imperialismo, a campanha dos apoiadores do imperialismo contra o Neymar, é o fato de ele estar lesionado há um tempo, né? E tá com uma dificuldade aí para se recuperar, né? Isso não quer dizer nada, não quer dizer que ele tenha desaprendido a jogar, é óbvio que não, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? A gente também é importante dizer que a Copa de 2002 nós vencemos com o Ronaldo Fenômeno voltando de uma lesão semelhante, né? Ele tinha jogado na Copa anterior, se lesionou, ficou um tempo fora também. Ele era considerado um risco que o Filipão estava assumindo, né? Criticaram o Filipão por ter convocado o Ronaldo Fenômeno, né? É uma coisa muito parecida, né? Então, assim, nada a ver, né? Bom, é isso aí, né? Então a gente tá vendo aí, né, a pesquisa, né? O pessoal tá usando isso daí para criticar o Neymar, mas tem que destacar, né? Isso aí é apesar de toda a campanha interminável contra o Neymar, né? Isso aí. Além disso, agora já saindo de futebol e indo para o Oriente Médio, Chico, nós temos a notícia divulgada pelo Haaretz de soldados israelenses que confessaram que estavam simplesmente assassinando palestinos que estavam nos centros de distribuição de ajuda, que mesmo sabendo que eles não representavam nenhuma ameaça. Não, o cara para achar que eles representavam alguma ameaça estando no centro de ajuda é muita viagem, né? Mas enfim, o cara falar isso, né? Admitir. Um deles chegou a dizer para o jornal Haaretz, um jornal sionista, que esses centros de ajuda humanitária que são organizados por uma empresa israelense americana, ele usou a seguinte expressão: é um campo de matança. O negócio já é organizado para
para o pessoal ir lá, né, e matar as pessoas, né? O pessoal meio que é alvo, né? Alvo fácil, né? É um negócio muito criminoso. E é um pessoal que está famélico ali, está desesperado, não tem Então, muita não é um criminoso. coisa horrível mesmo que a gente vê Israel fazendo, mas E foi feito várias vezes. Foram vários, né? O primeiro o pessoal apelidou de massacre da farinha, né? uhum, Que o pessoal tava lá para pegar farinha na fila do pão, né? na fila Como da farinha diriam, para na fazer fila pão do ainda, porque farinha, nem era nem né? pão. Que é um negócio assim. E os israelenses foram lá, abriram fogo contra a população, né? Contra os palestinos. E agora eles admitem isso daí, né? É um negócio muito fascista, né? É um negócio muito nazista e precisa ser denunciado amplamente, né? O mundo todo está vendo, né? Mas precisa denunciar porque acho que a maior parte das pessoas não tem noção desse requinte de crueldade com que as coisas são feitas pelos israelenses. Não é que o soldado faz isso porque o soldado é louco, perdeu a cabeça. Não, ele recebe ordens do alto comando do exército israelense para fazer isso daí. Ele recebe ordens, o pessoal fala: você tem que ir lá na fila do pão, abrir fogo contra a população. Pode ir, a operação é essa, né? Recebe ordens, recebe instrução, como fazer, de que forma, quantas pessoas ele tem que matar, dá até meta pro cara de pessoas para matar. Então, é uma coisa muito real. Isso aí. Nós, por outro lado, nós temos uma. Ontem o embaixador do Irã, Abdullah Nekonan Gadiri, olha só, consegui falar. Coisa boa. Ele concedeu uma entrevista, uma coletiva de imprensa lá na sede da Embaixada do Irã em Brasília. O Diário Causa Operária participou, fez perguntas lá também, onde foi respondida pelo embaixador, né? Informando, na pergunta do repórter do DCO, ele informou que o povo iraniano demonstrou uma grande unidade aqui. Vou pegar aqui as palavras exatas do embaixador. O povo iraniano o demonstrou ao longo da história que sempre que é ameaçado, se une para enfrentar e combater as agressões. Ele lembra também que nos últimos 300 anos, o Irã não atacou nenhum território, fazendo menção aqui também aos últimos eventos que ocorreram justamente em relação a Israel, né, que está acostumado a abrir fogo contra famélico desesperado, né? E atacar os países vizinhos também, né? De atacar os países vizinhos que não são tão bem armados quanto o poder de fogo do imperialismo garante, né? Mas com o Irã foi outra história, né, Chico? Pois é. Não deu jogo, né? O pessoal reagiu mesmo. Uma coisa interessante que ele coloca é que a gente viu muita... o próprio Netanyahu destacou que um dos objetivos era mudar o regime do Irã, e ele fala que o povo se unificou ainda mais. Teve o efeito contrário, né, do que o Netanyahu esperava, né? Muito, muito bom, muito interessante isso daí, né? Esse fato, né? O Netanyahu esperava que ele iria, como se diz, conseguir quebrar. Eu acho que, na verdade, eu não sei se ele esperava isso, sinceramente, né? Isso é o que ele diz. Ele fala, né? É o que ele disse que ele esperava, né? Mas, no fim das contas, é obviamente que o efeito foi o contrário, né? O Irã não é que nem Israel, né? Beleza, Israel sofreu alguns bombardeios do Irã e o país começou a se desmantelar. Né? O pessoal teve que ser proibido de fugir do país, né? O país começou a se desmantelar e tal, né? Mas o Irã não é assim. É muito diferente. Agora, voltando para o Brasil, nós tivemos ontem, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal fechando aqui a decisão sobre a interpretação nesse caso aqui, a nulidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, estabelecendo aqui a responsabilidade dos provedores de redes sociais quanto ao conteúdo dos usuários e a determinação que os próprios provedores façam
a, a censura do seu conteúdo, né? Tem um trecho aqui que é das sentença deles que eu achei interessante, vou pedir licença para ele, não é muito grande, mas chamou muita atenção. Ele coloca o seguinte: fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos, quando se tratar de anúncios e impulsionamentos pagos ou rede de distribuição, chatbot ou robôs. Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. A gente, no direito civilizado, tem a presunção de inocência. Não, aí é a presunção de culpabilidade, né? O STF acabou, o Rui sempre fala, né? Acabou, já era, né? Os 4 artistas, né? Os 11 artistas, eles inventaram... Tartarugas Ninja. As tartarugas ninja do STF acabaram com a presunção de inocência, no caso da internet. Isso daqui foi uma vitória da democracia, Chico, como está sendo apresentada? Não, claro, lógico. A democracia é isso, é censura, é perseguição, é você não poder falar o que você quiser, né? É limitar aí o que pode ser publicado, né? Impedir as pessoas de terem acesso a informações, né? De terem acesso a notícias e tudo mais, né? Aqui assim, só para o pessoal entender, né, o que quer dizer isso que o Assad falou, que é um aspecto importante da lei. Hoje, antes dessa mudança, né, do STF, se você publicar alguma coisa que é proibida, né, porque já existe a censura, o pessoal também tem que entender isso daí, e o STF conseguir convencer conseguir ser convencido, né, no processo de que isso daí tem que ser removido e ele expedir uma ordem judicial para a remoção desse conteúdo e as redes sociais não removerem, aí elas podem ser responsabilizadas, né? Então, se o STF mandar você remover alguma coisa e a rede social falhar em cumprir com essa determinação, ela pode ser responsabilizada. Mas agora, com essa mudança, ela pode ser responsabilizada até mesmo sem que haja essa ordem judicial. Se o conteúdo está lá e o conteúdo é ruim, e o cara não foi atrás de remover, ele pode ser... É uma coisa insana, totalmente louca. Agora, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Aqui, ó, o provedor de internet, eu estou lendo uma outra matéria da Folha, que a gente até pode comentar, passa a ter um dever de cuidado, deve remover imediatamente conteúdos que configurem crimes graves, especificados em uma lista taxativa. Então, o provedor de internet ele tem que ter a capacidade de analisar tudo que é publicado lá pelas bilhões de usuários e remover antes que o STF veja, vamos dizer assim. O que vai ser, a gente viu o gabinete do Alexandre de Moraes, pelo menos, é muito ativo quando ele está com a fiscalização da internet, né? Uhum. Tem uma coisa nisso aqui, Chico, que me chamou a atenção também, porque falava-se muito no AI-5, né? Que o pessoal os bolsonaristas defendiam o AI-5, portanto eles eram contrários à democracia, né? O AI-5 era uma peça legislativa em que a ditadura militar fazia exatamente isso que o STF está fazendo agora. Ela excluía o judiciário de qualquer apreciação dos atos que a ditadura fizesse. Então, é presunção de responsabilidade, só que não estava colocado isso, mas o artigo 11 dele fala abertamente aqui: exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. Quer dizer, você podia fazer tudo agora, a partir daquele momento em 68, sem precisar acionar o judiciário. É uma situação muito parecida com a ditadura militar. É uma democracia uma democracia AI-5 essa daqui, né? Mas vamos continuando aqui, ó. A gente vai precisar falar muito mais disso ainda. Antes da próxima notícia, nós vamos chamar, Chico, o momento PIG.
É isso aí. Duvida? Pode, vamos ver. Big Techs terão um regime mais duro ditado pelo STF após lobby pesado contra leis no Congresso. Essa aqui é a análise que a Folha de São Paulo publicou na edição de hoje. De ontem. De ontem à noite. Ontem à noite. Tratando justamente da perseguição que o STF planeja, está antecipando aqui pela Folha, né? Empreender contra os monopólios digitais, né? Não, perseguição contra os monopólios digitais não, né? Na verdade, a perseguição é contra a população, né? A censura, né? Eu acho assim, a imprensa burguesa quer fazer parecer que é uma perseguição contra os monopólios digitais, mas na verdade é uma pressão, né, para os monopólios digitais perseguirem a população. É isso, né? Uma coisa que a análise da Folha diz, que é interessante, é que o que foi aprovado pelo STF, embora não seja assim o que os ministros mais radicais pró-censura, tipo Alexandre de Moraes, né, e Dias Toffoli, defendiam, é ainda muito pior do que o que estava sendo proposto pelo antigo PL das fake news, lá da lei das fake news. É mais radical, é uma censura pior do que aquilo, né? Então a colocação deles, a análise, né, da Folha de São Paulo é a seguinte: as Big Techs, né, que eles chamam de Big Techs, que passaram anos fazendo lobby cerrado contra as propostas de lei tramitando no Congresso, acabaram agora sob um regime de responsabilidade muito mais duro ditado pelo STF. Tá falando assim, eles não queriam a lei que o Congresso estava querendo aprovar, né? Então, agora vai ser muito pior, porque o que o STF aprovou é uma censura total e absoluta, né? Isso aí. Temos um... É engraçado porque eles usam termos como assim, no PL das fake news, por exemplo, não havia responsabilidade após notificação extrajudicial, conhecimento presumido e punição mesmo antes de qualquer notificação de anúncios e posts impulsionados, nem obrigação de remoção de conteúdos considerados riscos sistêmicos. E nessa lei aprovada, né? Dá para chamar de lei um negócio desse? Essa decisão... É uma decisão monocrática, autoritária, ditatorial regencial, do STF, né? Exato. Esse decreto regencial, decreto do imperador, dos imperadores do Brasil, o STF, decreto imperial, tem tudo isso. Tem responsabilidade após notificação extrajudicial, ou seja, não é uma notificação judicial, extrajudicial, né? Conhecimento presumido, punição mesmo antes de qualquer notificação, obrigação de remoção de conteúdos considerados riscos sistêmicos, seja lá o que for isso. O que é isso? O que é um conteúdo que é um risco sistêmico? É um negócio... É muito grave. É muito, muito, muito grave o que foi aprovado aí pelo STF. Enquanto isso, nós vemos também outra... Não, só porque aqui ainda tem mais, né? O provedor de internet passa a ter um dever de cuidado. Deve remover imediatamente conteúdos que configurem crimes graves, especificados em uma lista taxativa. Entre eles, violação da lei do Estado Democrático de Direito, violações do Estatuto da Criança e do Adolescente, homofobia e racismo. Ou seja, se um cara chamar o outro de viado lá, perdão, agora não sei se está valendo já. Se um cara chamar o outro... Eu não estou chamando ninguém, é um exemplo, né? Se um cara chamar o outro de viado lá, o provedor tem a obrigação de derrubar na hora, sem
sem que ninguém notifique ele. Ele tem que derrubar, ele tem que adivinhar que o cara faz uma live lá 2 horas da manhã, fala um negócio, o YouTube tem que derrubar na mesma hora, ele não pode deixar passar. Senão ele pode ser responsabilizado por isso, né? Violação da lei do Estado Democrático de Direito. Se você criticar, por exemplo, o STF, você está violando a lei do Estado Democrático de Direito, né? Várias pessoas, né, foram condenadas aí. Por exemplo, a gente tem a moça do batom, a Débora, né? Sim. Ela foi condenada a quase 20 anos de prisão. Por quê? Porque ela criticou o STF. Ela fez um desenho numa estátua lá, criticando o STF. Como ela fez isso daí, ela é considerada alguém que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, né? Então, se você criticar o STF na internet, se você fizer alguma crítica assim, você pode ser enquadrado aqui, né? Ou eu, né? Você assim, não você usuário, né? Pior é isso, né? A rede social pode ser punida, ou seja, ela não vai deixar nem você falar, né? Isso aqui é um outro patamar de censura. Não, já, é um né? outro patamar, né? Aqui fala assim, né? A Folha, né? Faz a seguinte, sobre a lista de coisas que já são configurados crimes graves. A Folha fala: a lista é taxativa, o que traz certo alívio para as Big Techs. Não queriam que essa lista pudesse ser expandida e ficasse mudando, né? Defendiam uma lista fixa e bem delineada sobre o conteúdo que devem remover, mas não é assim, porque a lei do Brasil ela é freestyle, entendeu? A lista é taxativa agora, mas amanhã o STF adiciona mais um monte de coisa lá que você não fica nem sabendo. Por que não fazer, né? Exato, não tem. A lista taxativa é naquelas, né? O marco civil da internet deveria ser uma coisa taxativa. Deveria ser uma coisa que não poderia ser alterada. Mas foi alterado agora. Isso aqui é uma alteração no marco civil da internet. A lista é taxativa, mas ela pode ser alterada amanhã, né? Bom, tudo bem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa boa aqui para a gente comentar. Da matéria da Folha ali? Não, aqui porque É que isso a Folha critica aqui, não, a Folha não, né? O professor da FGV Direito Rio, que quando a Folha chama um especialista, é porque a crítica é da burguesia, né? Porque o especialista ele fala em nome da Folha, da burguesia, né? Ele fala aqui: especialistas veem algumas brechas para as plataformas escaparem de eventuais punições. Por exemplo, podem evitar responsabilização se o judiciário considerar que elas tomaram medidas adequadas conforme o estado da técnica. Para Felipe Bedon, professor da FGV Direito Rio, na prática é uma cláusula aberta para as empresas alegarem que fizeram o que podiam, né? Então já é um problema, já está criticando, né? Mas a gente sabe como é, né? A Folha fala aqui: algumas big techs devem estar pensando, volta PL das fake news, né? Essa é a conclusão da Folha. É isso aí, companheiros. E enquanto a liberdade de expressão vai sendo restringida e atacada com essa dureza, nós temos aqui um editorial do Estadão de hoje que merecia até um momento Pig junto com o momento Gorila. Somado, né? Combinado aqui, uma fusão aqui. Pigorila. Com o seguinte título. Você quer chamar a vinheta do momento Gorila só de diversão? Só por diversão. Então só para ela passar na tela? Que essa aqui pede. Houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas. Heróis matam. E falando em heróis matam, né? A encruzilhada da OTAN. Esse que é o título do editorial do Estadão de hoje, Chico, que tem o seguinte olho jornalístico, o texto que fica entre o título e a matéria, né? A promessa de gastos militares da OTAN é histórica, mas a janela de vulnerabilidade segue aberta e Moscou sabe disso. O maior risco não vem da força de Putin, mas da hesitação europeia. Eles
aqui numa campanha, né, Chico? Então, para que os gastos militares aumentem ainda mais para o imperialismo se preparar para uma guerra, a gente já vem falando há algum tempo, né? Mas já para se preparar para uma guerra de grandes proporções aqui, onde os investimentos em, eufemisticamente chamam de defesa, nas Forças Armadas, vai ser muito mais necessário do que o que vem sendo feito até agora, né? É curioso que o editorial do Estadão chama chama a decisão da OTAN, né? A promessa, né, da OTAN promessa de gastos militares da OTAN é histórica, né? Que nem você falou aí, né? Negócio assim, eles estão animados, né? É isso que se pode presumir, né, dessa. Eles têm esse lado da animação, mas eles vão falando sobre essa hesitação, né? Eles falam, por exemplo, da indecisão eles chamam de Ocidente, né, o imperialismo. E eles, inclusive, concluem aqui: a Europa ainda pode se mover, mas precisa agir já, enquanto é tempo. Isso significa acelerar investimentos concretos, reorganizar capacidades críticas, revisar doutrinas ultrapassadas e abandonar a ilusão de que uma fotografia de unidade basta para conter o ímpeto de regimes revisionistas. Significa também dizer a verdade. A Ucrânia é só a linha de frente de uma guerra que já começou. Pois é, né? Isso daí também é uma coisa que nós mesmo concordamos, né? É verdade, né? A Ucrânia é linha de frente de uma guerra entre o imperialismo e os países atrasados aí que são mais ameaçadores, né, para o imperialismo. E nesse sentido fica mais, como que você vê assim o fato de a gente tem muitos eu achei interessante esse editorial também, porque tem muitos esquerdistas que meio que endossam inclusive os posicionamentos que o Estadão coloca, né, que a Ucrânia é um campo de batalha da civilização contra a tirania, né? Não, eles colocam aí, né, que o Putin, eles usam aquele termozinho autocrata, né? autocrata, seja lá o que for isso, né? Vou até procurar aqui o que é autocracia, porque eu sou burro, né? Eu não sei o que é, mas muita gente... Poder ilimitado e absoluto. Né? Essa aí é uma piada de mau gosto. Autocracia. Regime em que o governante detém esse poder. Autarquia, monocracia. Palhaçada, meu. Aí o pessoal usa esse termo, né, para se referir ao Putin, né, que ele seria um autocrata. Não, uma parte da esquerda, né, particularmente o PSTU fez várias matérias aí, implorando para que o imperialismo entrasse de vez nessa guerra aí da Ucrânia, né, com força, né, que eles mandassem mais armas, fala que o que foi mandado não é suficiente. No período em que o Trump estava tentando costurar ali um acordo de paz entre o Zelensky e o Putin, né, por exemplo, o PSTU estava falando que não tem que ter paz, que tem que manter a guerra, uma coisa assim, uma posição absurda para um partido de esquerda. É absurda, totalmente absurda. Porque se eles consideram que isso é uma guerra interimperialista, que eles na cabeça maluca deles, a Rússia seria um país imperialista, né? Contra a OTAN e o imperialismo, então não tem por que apoiar a continuação da guerra, no caso, né, no raciocínio deles. Se é guerra interimperialista, você tem que ficar contra a guerra, contra os dois lados, né? Então é um negócio interessante, né, que agora a burguesia, através do Estadão, né, brasileira, coloca a coisa de forma clara, né? Isso daqui é uma guerra, é uma frente para uma guerra maior, que é algo que a gente já está dizendo aí há muito tempo, né, de que existe aí uma iniciativa do imperialismo no sentido de promover um conflito em escala mundial, né, e aí tá, primeiro, o negócio do Irã já foi um sintoma disso daí. Agora a colocação aí, né, de forma aberta da burguesia de que não, isso aqui é algo maior do que aparenta.
também é uma prova disso daí. E por aí vai, né? Disso aqui, vamos para o interior da Bahia agora. Parece uma coisa distante, mas diretamente relacionada a isso, né? Interior da Bahia e a Ucrânia? Exatamente, Parece distante. porque o Supremo Tribunal Federal afastou aqui, hoje, nessa sexta-feira, prefeitos de 3 cidades baianas. Eles pegaram como pretexto aqui a operação, achei ótimo esse nome, Overclean, feita pela Polícia Federal, que investigava um suposto esquema de desvio de recursos públicos, mas foi responsável aqui por afastar os prefeitos das cidades de... eu estava com essa aqui agora mesmo. Também não estou achando. Curioso, né? Vamos pegar- Boquira, Ibipitanga e Paratinga, né? 3 cidades no interior da Bahia. Então, o STF pode fazer isso? Pegar o... Claro que o STF pode fazer o que quiser. Isso daí, o STF pode, em formato de pergunta, é estranho, né? Eu acho que o STF pode fazer o que for, né? Tudo o STF pode fazer. Então, sim, pode. Nem sei o que você ia falar, mas sim, pode. STF pode, né? Pode. precisa Pode. Toda certeza, claro que, lógico. Você três prefeitos ao mesmo tempo foram eleitos, né? Em eleições votados, né? Tal, tudo bem. A gente questiona a eleição no interior da Bahia, a gente sabe como é que é, né? Imagina. O negócio deve ser um cabresto danado, né? Mas tudo bem. Isso é melhor do que o STF, que ninguém votou, nem cabresto Nem teve. cabeça É só o cara vai lá e é indicado e dane-se. Se o STF pode fazer, remover 3 prefeitos, né, eleitos de uma vez, numa operação só? Pode. Pode, porque a gente vive sob uma ditadura, né, do STF. Por isso que eles podem. Porque isso aqui é uma ditadura. Não nesse sentido, eles podem, ué. Eles podem ir lá e tirar 3 prefeitos de uma vez. Eu não sei se eles cassaram definitivamente o mandato deles, eu acho que não, né? Mas afastaram o pessoal. E daí vai vir o otário, né? É a corrupção, não sei do quê, né? Do caso aí do fulano de tal, da operação Overclean e tal. Tudo bem, tá certo. Sabe uma coisa que me chamou a Aqui, atenção? ó, contratos suspeitos. Meu, quem que não tem contrato suspeito na prefeitura teria que tirar todos os prefeitos do país, cara. Sabe o que me chamou a atenção nisso aqui também? Esses 3 prefeitos aqui, um é o Alain Machado França, que é de esquerda, aliás, é do PSB, prefeito Sim. de Boqueira do PSB, da base do governo, né? O outro prefeito é o de Ibipatinga, que se chama Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, que é do PT. E o terceiro é o prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho, que também é do PT. Ou seja, é uma operação contra o governo, né? Começou os bolsonaristas, mas agora é o PT que está... Agora é o PT que está sendo perseguido pelo STF, né? Interessante também, né? Quem achou que essas operações do STF iam proteger a democracia apenas... Estão vendo aí, né? Caçando até prefeito do PT. O PT que pode agradecer já. O PT que apoiou tudo isso, né? Será que eles acharam dessa operação? Vamos esperar para ver. Eu vi aqui que o Brasil 247 não falou quem eram os prefeitos, né? Não tinha falado? Não. Ele só falou o nome da cidade, né? Só falou o nome da cidade. 247 deveria criticar, né? Mas, enfim. O PT é assim, né? Eles ficam na defensiva. Se você tem o cara que é do PT acusado de corrupção, em vez do PT defender, né? Tudo bem que o prefeito lá do interior, nem sei se o cara é um militante do PT, lógico que não, né? É um oportunista que usa o PT para se eleger, mas mesmo assim, em vez do PT defender, né? Ele vai lá e joga o cara na fogueira, como fizeram com o próprio Lula. O próprio Lula fizeram, né? Imagina que com quem não fazem. Com quem eles não fariam. Disso aqui, vamos encerrar. Acho que é isso aí.
Antes, uma nota aqui importante para acalentar nossos companheiros que estão assistindo até agora. A Corte de Justiça de Israel está negando aqui o pedido feito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de adiar uma audiência de julgamento de um caso de corrupção que ele estaria respondendo. Essa negativa ela foi dada ontem, na quinta-feira, né? Isso aqui chama atenção pelo seguinte, claro que corrupção aqui, em Israel ainda mais, é uma coisa assim, é tão séria quanto a corrupção aqui, né? Mas chama atenção por acontecer justamente depois da demonstração pública de fraqueza de Israel diante do Irã, né? É uma crise, né? O governo Netanyahu agora vai sofrer todo tipo de ataque por todo lado, internamente, inclusive, né? É uma crise muito grande o fato deles terem tomado esse sacode aí que eles tomaram do Irã. Agora, você acha que isso aqui tem potencial para derrubar mesmo o primeiro-ministro? Ele já caiu uma vez e voltou pela absoluta falta de outra liderança para manter o país unido, né? Não sei, cara. Eu acho que o imperialismo não quer que ele caia, né? Mas não sei. Isso aí como se diz, é um pouco volátil, né? É um volúvel, não sei. Isso aí é um pouco... fluido. É um pouco... Pode mudar, né? De um dia para a noite. Exatamente. Assim. Mas a gente vê que, de qualquer forma, a crise de Israel é muito maior do que ela aparenta, né? E com essa notícia nós vamos encerrar aqui. Lembrando que a gente pode aprofundar essa crise amanhã, lá na Academia Paulista de Letras. Exatamente. Por isso, compareçam se você está em São Paulo. Se você não está em São Paulo, mas está perto, pode comparecer também. Vai ser muito bem-vindo. Vai ter a análise política do companheiro Rui também. Hoje, sexta-feira, nós temos inclusive o companheiro Rui no Brasil 247. E o Reunião de Pauta volta na segunda-feira, desejando a todos um excelente final de semana.